Boa noite a todos e todas que nos ouvem, que nos veem aqui no Resenha Monstra. Hoje eu vim aqui anunciar a nova contratação para a equipe do Resenha Monstra. Eu mesma. Meu nome é Priscila, eu tenho 37 anos, sou vascaína desde que me entendo por gente. E como todo vascaíno e toda vascaína, apaixonado pelo meu time, pela história do meu time e pelos ídolos que meu time produziu. Então, hoje, quando a gente está comemorando essa semana, o Dia do Goleiro, eu vim conversar um pouquinho sobre uma figura muito emblemática para o nosso Vasco da Gama, uma figura muito querida para a gente e uma figura muito conhecida no Brasil. Infelizmente, muito condenada também. Ele mesmo, Moacir Barbosa, o goleiro da Copa de 50. Nós sabemos que onde o goleiro pisa, né, já reza a lenda, onde o goleiro pisa nem grama nasce. Então a gente sabe que na derrota de um time, o goleiro é sempre aquele que é apontado como grande vilão daquela derrota, né? Mas na verdade, a gente sabe que tem um monte de jogador em campo, temos 11 jogadores em campo e que nem tudo deveria cair em cima do goleiro. Mas estamos aí. Barbosa sofreu por mais de 4 décadas uma condenação por causa de um jogo. Ele costumava dizer que num país onde a pena máxima para qualquer crime é de 30 anos, ele já tinha passado mais de 13 anos condenado pelo crime que ele cometeu. 43 anos depois, Barbosa ainda era interceptado na rua e ouvia as pessoas falando sobre aquele gol que ele sofreu do Uruguai. Mas o que a história nem sempre lembra é todas as vitórias que Barbosa já teve. Por isso, Barbosa é um ídolo muito grande para o nosso time. Barbosa, dentro do nosso coração vascaíno, é um jogador que a gente lembra com muito carinho, com muito amor, porque sim, Barbosa, que esse ano faria 100 anos, foi um jogador que disputou muitos títulos, ganhou muitos títulos para o Vasco, que ficou durante muitos anos jogando pelo nosso time, conquistando pelo nosso time, e foi o jogador com mais títulos, o atleta com maior títulos do Vasco da Gama. Barbosa conquistou, junto com o Clube de Regatas Vasco da Gama, mais de... Mas não, desculpa. Conquistou junto com... Me empolguei, gente, meu primeiro vídeo. Conquistou junto com o Vasco da Gama 15 títulos, se tornando o maior atleta vencedor do Vasco da Gama em todos esses anos. O Vasco da Gama, aquele mesmo time que lá atrás, na resposta histórica, lutou para que negros e operários pudessem jogar futebol profissionalmente. Então nós temos aí um goleiro negro, um goleiro campeão do Vasco, inúmeros títulos, dentre eles tetracampeão com a seleção carioca, a Sul-Americana de 48 invicto, carioca invicto em 45, 47, 49 e depois campeão carioca também em 50, 52, 56 e 58. A lista de títulos do Barbosa é imensa. No entanto, o Barbosa ainda é lembrado como o goleiro que tomou o gol do Uruguai que nos levou à derrota da Copa de 50. Agora, a gente pode analisar um pouquinho isso e perceber o seguinte. A gente, há poucos anos, né, não gosto nem de lembrar muito, tínhamos um goleiro branco de um clube que a gente sabe que é um clube bem conhecido também no Brasil, um clube carioca, um goleiro originário de lá, que tomou 7 gols na Copa do Mundo. E esse mesmo goleiro não teve o mesmo tratamento que o Barbosa teve. Por quê? Esse goleiro era branco. E num país onde o racismo não existe, a gente percebe a condenação de um goleiro preto, que durante mais de 40 anos viu seu nome sendo exposto e viu seu julgamento sendo feito em todas as ruas do Brasil o tempo inteiro por uma falha que qualquer outro poderia ter. Uma falha que esse goleiro recente teve 7 vezes, numa derrota histórica que nós tivemos na Copa do Mundo, que também nos tirou a chance de título aqui no Brasil. Então, por que será que Barbosa foi condenado até hoje? Barbosa, de origem humilde, preto, campeão, um atleta reconhecido pelo Vasco da Gama, reconhecido por inúmeros clubes do Brasil, esteve lá na Copa de 50, teve uma campanha incrível durante toda a Copa, mas naquele fatídico dia tomou um gol. Aquele segundo gol que nos tirou da Copa do Mundo.
Mais de 40 anos depois, Barbosa ainda ouvia o tempo todo sobre isso. Barbosa viu mulheres apontarem para ele, dizendo para seus filhos, aquele ali foi responsável pelo Brasil inteiro chorar. O Barbosa esteve dentro do trem e viu um cara dizendo que se encontrasse com ele na rua, ia partir para cima dele. O Barbosa carregou nas costas sozinho, foi condenado injustamente por um deslize que qualquer goleiro pode sofrer. Um gol é a vitória do time. Então, um goleiro pode sofrer gols. Por mais que a gente não queira, né? Mas acontece. Barbosa, ele, como já foi dito, ele era um homem negro, né? E a condenação que ele sofreu durante todos esses anos, por aquela falha que ele teve em 1950, afastou muitos homens pretos de quererem assumir a posição de goleiro no Brasil. A gente sabe que uma população de mais de 50% da população negra, nós temos pouquíssimos goleiros pretos de destaque na seleção brasileira. Depois do Barbosa, a gente só teve mais um goleiro. Depois do Barbosa, o único goleiro... Ai, desculpa, gente, eu tô nervosa, tá? Meu primeiro vídeo pro canal. Depois do Barbosa, o primeiro goleiro negro que assumiu como titular da seleção brasileira foi o Dida em 2006. Nós passamos aí de 1950 até 2006 sem ter outro goleiro negro nessa posição de titular da seleção brasileira. Barbosa costumava dizer que ele ganhou tudo que ele queria ganhar durante a sua carreira. O único título que ficou faltando foi o título de campeão do mundo, na Copa do Mundo. Entretanto, Barbosa gostava sempre de reforçar que para o brasileiro o vice-campeonato não é nada. Só que para ele, sim, ele tinha orgulho de dizer que ele foi vice-campeão mundial pela seleção brasileira em 1950. Ano passado, o Vasco inaugurou um CT, o CT do Almirante. A torcida vascaína, que tem muito orgulho do Barbosa, de toda a sua história, porque é uma história que se confunde com a história do clube, é uma história também de preto, de luta de superação, assim como o Vasco da Gama gosta tanto de enfatizar, assim como o Vasco da Gama lutou tanto para poder ter negros e ter pessoas de origem humilde jogando seu time. A torcida vascaína abraçou o Barbosa. E às vésperas do seu centenário, a torcida gostaria que o CT se chamasse Moacir Barbosa. Infelizmente, a gestão Campelo nomeou o CT como CT do Almirante. Entretanto, no coração de todo vascaíno, a gente chama de CT Moacir Barbosa. E na inauguração do CT, a filha não biológica do Moacir Barbosa, Tereza Borba, ela esteve presente, recebeu homenagem pelo pai e se sentiu muito agradecida pelo clube. Agora, vamos bater um papinho aqui, depois que eu expus esse pouquinho. Por que será que o Barbosa, durante tantos e tantos anos, continuou sofrendo a condenação? Quantos goleiros nós tivemos que perder a Copa do Mundo? E o 7-1? Por que será que só o Barbosa carregou durante tanto tempo essa dor? A gente sabe que goleiro é uma posição muito ingrata. No dia do goleiro, todo mundo rendeu homenagens. Os times do Cariocas renderam homenagem aos seus goleiros. O Vasco, obviamente, lembrou com muito carinho do Barbosa, até porque seria o centenário do Barbosa esse ano, se ele não tivesse falecido. A gente sabe o quão difícil é essa posição. E por que será que um homem preto nessa posição máxima dentro do Brasil sofreu tanto com uma única falha? Algo a se pensar, né? Então, gente, minha primeira contribuição pro canal é essa. Eu espero que vocês gostem. Volto aqui para falar mais do Vasco, pra gente comentar mais temas polêmicos, pra gente falar um pouquinho mais, não só de goleiro, mas falarmos de todo o time do Vasco. Vou ter muito o que gritar, vou ter muito o que ser feliz e vou ter muito o que xingar aqui também. Espero que vocês gostem e até a próxima, gente. Um beijo. Divulguem aí pros amigos se vocês gostarem. E se não gostarem também, tá bom?